combate à corrupção, transparência nas informações dos órgãos públicos, participação popular. Esses temas eles têm sido abordados com frequência na mídia ultimamente. É justamente sobre isso que a gente vai conversar no Câmara Entrevista de hoje. A gente vai falar também sobre esse manual, que é um manual prático de transparência para câmaras municipais. E os autores são 2 advogados que são os nossos convidados de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, doutor Guilherme Rocha, doutor Eduardo Devides. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, sou eu quem agradece. É um prazer participar e falar de um tema tão importante e atual para a sociedade, que é a transparência, né? A divulgação de informações do poder público para toda a sociedade. Com certeza. Bom, a gente tem visto muito na mídia esse assunto de transparência e combate à corrupção, né? Então vem bem ao encontro dessa necessidade que a sociedade tem sentido de falar sobre esse assunto justamente, né? E como é que surgiu a ideia para escrever esse manual? Bom, a ideia surgiu de uma fiscalização em âmbito nacional que está se desenvolvendo. Tudo isso começou em âmbito federal. Existe um programa de ações que é encabeçado pelo Ministério da Justiça, mas tem a participação de todos os poderes da República, órgãos da sociedade civil, que é designado por uma sigla. ENCLA significa Estratégia Nacional ou Estratégias Nacionais de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Isso começou há alguns anos no Brasil e está se desenvolvendo com a finalidade de prevenir e combater todas as formas, todas as práticas que possam ensejar qualquer tipo de corrupção e de cometimento de crimes relacionados à lavagem de dinheiro também. Essas estratégias contam com a participação do Ministério Público e uma das ações fixadas nessa estratégia foi justamente verificar como os poderes executivo e legislativo dos municípios eles estão tratando as informações públicas, como é que essa divulgação está sendo feita. Né? A partir dessa estratégia, os ministérios públicos dos estados brasileiros, eles começaram a fazer essa fiscalização. E a Câmara Municipal de Jaú foi uma das fiscalizadas. Eles elaboraram uma espécie de ranking, como se fosse uma classificação, porque atribuíram notas para os entes públicos de acordo com a qualidade da transparência que cada ente oferecia nos respectivos sites. Jaú recebeu uma nota baixa. Jaú recebeu uma nota baixa, uma nota de 3, alguma coisa, 3,4, e isso demandava mudanças. Todas essas mudanças passaram pelos nossos setores, eu como procurador aqui da casa, o doutor Eduardo como controlador interno, e todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento que foi bem extenso e foi longo, ele ensejou no final a ideia do livro. Porque, olha, da mesma maneira como nós tivemos um extenso trabalho para adequar a Câmara Municipal de Jaú a todos os itens questionados, fiscalizados, por que não tornar isso público e gerar uma abertura para que qualquer outra Câmara também tivesse um caminho facilitado, né? À medida que a gente percorreu um caminho para encontrar essas soluções, por que não facilitar isso publicando um livro que pudesse ser adquirido por outras câmaras municipais? O Ministério Público apontou os principais erros, as principais falhas no site aqui da Câmara. Vocês se impressionaram com o que foi colocado lá? Ou vocês já sabiam, olha, isso aqui realmente estava precisando melhorar? Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? Quando nós tivemos acesso à planilha, de fato, a fiscalização ela é muito importante porque ela atribui um parâmetro objetivo. Até então, vou citar um exemplo. A maneira de comunicação entre o cidadão, o pedido de informações desse cidadão em relação ao órgão público, como isso era feito. A Câmara Municipal já tinha essa abertura. Recebia tanto o peticionamento físico, que é feito aqui na Secretaria da Casa, como também recebia pedidos eletrônicos, feitos através do e-mail oficial, por exemplo. Mas isso não basta para o Ministério Público, tanto que a Câmara Municipal, num primeiro momento, teve a atribuição de nota 0 para esses quesitos. O que se cobra, e o que a Câmara já implementou, foi a criação de um sistema muito claro de comunicação e acompanhamento dos pedidos de informação, o chamado ESIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, tudo feito de forma eletrônica. Ele faz o peticionamento pela internet, ele acompanha o trâmite desse processo, ele consegue saber qual é o setor responsável pela resposta. Tudo ficou muito claro, padronizado, e no nosso entender realmente isso é muito válido e é importante, porque deixa tudo mais claro e mais fácil para a sociedade.
Certo. Bom, falando um pouquinho sobre o manual, a forma que ele foi construído. Esse manual de transparência ele foi dividido em 3 partes, são 3 capítulos. O primeiro fala sobre a obrigação da responsabilidade fiscal, da divulgação das informações, e vocês colocam inclusive algumas leis, né, explicando, né, quais são esses dispositivos legais que tratam sobre o assunto. Um deles é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é isso? Isso, Bruno, exatamente. Gostaria de agradecer primeiramente o convite feito a nós, para tratar de um tema tão polêmico quanto a transparência. É um tema que todas as câmaras, todos os órgãos públicos devem adotar. Falando primeiramente da divisão dos capítulos do livro. O primeiro capítulo, ele é de minha autoria, ele traz uma abrangência abstrata com relação ao tema transparência pública. O que seria essa abrangência abstrata? Seria toda a legislação, como se encontra o tema no ordenamento jurídico. Já os temas, o capítulo 2 e o capítulo 3, de autoria do Dr. Guilherme, o capítulo 2 especificamente, ele diz respeito à planilha do ENCLA, em que a gente acaba disseminando o conteúdo que tem nessa planilha e fazendo uma abrangência concreta sobre o tema. E o capítulo 3, que é o que recebe o nome, o título do livro, é o Manual Prático de Transparência em si. E nesse capítulo 3 contém o passo a passo de portal de transparência. Então essa seria a estrutura física do livro. Agora falando um pouco sobre a abrangência, falando um pouco do capítulo 1, abrangência... Parte legal da legislação. Para a gente falar de transparência, primeiramente a gente tem que analisar a Constituição Federal, que é onde nasce tudo. A transparência ela seria o conjunto entre o princípio da publicidade na administração pública, princípio esse que encabeça o artigo 37 da Constituição Federal. Segundo esse princípio, todos os atos e procedimentos da administração pública eles devem ser publicados. E aliado ao princípio da publicidade, nós temos o direito à informação, que é um princípio que encontra-se positivado no artigo 5º. O artigo 5º, famoso artigo 5º da Constituição Federal, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Bom, a partir então da Constituição Federal, nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 48, ele trata sobre a transparência na gestão fiscal. Em poucas palavras, esse artigo ele informa que todos os dados públicos, desde plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, até a realização de audiências públicas, publicação de relatório de gestão fiscal, ou até mesmo pequenos processos de compra, receitas, né? No caso, a Câmara aqui ela só tem receita extraordinária, ou seja, é aquele repasse que recebe todo mês da Prefeitura. Ou seja, todas essas informações elas devem constar em meios eletrônicos. Partindo já para uma outra lei, a Lei de Acesso à Informação, ela traz de forma pormenorizada tudo aquilo que já prescrevia a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela inclusive fala que a publicidade, né, por evidente, tem que ser a regra e apenas deve ter exceção quando se dirigir a alguma informação de caráter pessoal, alguma coisa que diga respeito à intimidade, à vida privada ou à honra do indivíduo. Também ela traz informações importantes a respeito das licitações. Ela informa que todos os atos da publicação, desde aviso, edital, o edital em si, contrato, recurso, impugnação, devem ser publicados. Partindo um pouquinho agora para a Lei de Licitações. A Lei de Licitações, como já trata também a Lei de Acesso à Informação, fala da obrigatoriedade de ter publicado todos os instrumentos, contrato, editais, traz algumas peculiaridades também, como a transparência física, vamos assim dizer. A pessoa ela deseja consultar um processo de licitação. O processo de licitação não é processo público. Qualquer um que se dirigir a um guichê da unidade administrativa poderá receber esses autos para consulta. Também outra peculiaridade também com relação à licitação a possibilidade não, a obrigatoriedade das sessões de licitação serem públicas. Ou seja, qualquer um do povo pode se dirigir até a sessão de licitação e assistir uma licitação.
Bom, em tese, foram as principais normas que nortearam o capítulo 1 e que deram o conteúdo desse tópico. Bom, esse capítulo 1, então, é a parte teórica que orientam as ações que foram realizadas para melhorar a transparência da Câmara, né? Exatamente. Já o segundo capítulo foi o Dr. Guilherme que escreveu, é isso? O segundo fala muito sobre o ENCLA que vocês citaram, né? O que seria isso? Isso. O segundo capítulo já é uma aplicação prática. O primeiro capítulo tem uma fundamentação, tem a razão de ser de todo objeto de fiscalização que foi o que está em prática. A partir do segundo capítulo, nós temos uma aplicação prática disso em relação às câmaras municipais, em relação à transparência das câmaras municipais. No início nós mencionamos que foi elaborado um ranking e foram atribuídas notas às câmaras municipais de acordo com a melhor ou a pior transparência que davam sobre dados públicos. Essas notas elas são obtidas a partir da somatória de critérios objetivos. Uma tabela foi construída, essa tabela foi idealizada na Estratégia Nacional, em uma das estratégias nacionais. O Ministério Público, então, utiliza essa tabela, com algumas adaptações, algumas situações pontuais, utiliza essa tabela para fiscalizar as câmaras municipais. Então, como uma Câmara Municipal deve construir o seu site para que ele atenda a toda a legislação que o Eduardo mencionou? Ele deve seguir rigorosamente aquela tabela de fiscalização. São 9 critérios, é isso, né? Exato. A gente até anotou aqui, para ficar até mais fácil para a gente conseguir explicar o que são esses critérios, são 9. O primeiro fala sobre transparência ativa. O que seria? Transparência ativa é aquela informação que o poder público leva à sociedade. O poder público não espera ser questionado para responder. Ele prontamente disponibiliza dados sobre receita orçamentária, quanto de dinheiro a esfera do poder público recebe. Falando só de poder legislativo, quanto a Câmara Municipal recebe por mês. Na transparência ativa também nós temos a divulgação de como esse dinheiro é gasto. Quais são as despesas da Câmara Municipal? O cidadão tem de ter isso prontamente disponível no site, ele não precisa indagar, peticionar para ter acesso às planilhas. As planilhas têm de estar disponíveis e estão disponíveis. Disponíveis com um detalhamento que permita a qualquer cidadão identificar qual é o valor da despesa feita em relação a quem recebe, qual é o nome dessa pessoa ou qual é o nome dessa empresa, qual é o CNPJ ou qual é o CPF, para que a sociedade, qualquer pessoa da sociedade possa, a par dos órgãos de fiscalização, em paralelo realmente, também proceder a uma eventual fiscalização que julgue necessário. Transparência ativa envolve, então, essa pronta informação, pronta disponibilização de dados para que qualquer pessoa possa consultar. Aí a gente também inclui, além de receita e despesa, dados sobre licitações, dados sobre contratos públicos em trâmite. Certo. Então, o primeiro, transparência ativa, o segundo e o terceiro, receitas e despesas, que é justamente a prestação de contas de quanto recebe e quanto gasta. 4, licitações e contratos, também está disponível, tem que estar disponível no site, né? Quais são as licitações em andamento. Relatórios, serviços de informação ao cidadão, SIC e e-SIC. Qual que é a diferença disso, do SIC e do e-SIC? No SIC e no e-SIC a gente já fala de transparência passiva, que é o poder público, ele está disponível para receber pedidos de informação do cidadão e ele tem o dever de responder no prazo legal. Então, o SIC é um serviço de informação ao cidadão. Qualquer cidadão pode solicitar informações que tenham caráter público a qualquer repartição. Isso inclui naturalmente as câmaras municipais. O SIC é o peticionamento físico, peticionamento que ele pode fazer e entregar aqui na Câmara Municipal, na Secretaria da Câmara Municipal. Isso vai instaurar um processo físico que vai terminar quando ele receber a resposta que espera. O e-SIC é a mesma coisa, mas de modo eletrônico. Com esse grande crescimento que nós temos nos meios de comunicação, nos meios eletrônicos de comunicação, seria retrógrado manter apenas um peticionamento físico, exigir que o cidadão que precisa da informação, ele tenha necessariamente de se deslocar até o órgão. Ele não precisa mais disso, ele pode fazer isso da casa dele. Ele vai fazer o cadastro, vai fazer o peticionamento e vai receber a resposta
tudo eletronicamente, vai receber a resposta no e-mail dele. Isso é transparência passiva. A Câmara está disponível para responder às indagações que o cidadão tenha e que porventura não tenha encontrado ali naquele material já disponível, né, relacionado à transparência ativa. Bom, levando em conta esses critérios apontados, então, pelo Ministério Público, foram feitas as alterações no site aqui da Câmara de Jaú. Vocês podem citar para a gente quais são as principais alterações no site? O que mudou? Nós tivemos licitações, acabamos especificando melhor elas, gastos com pessoal, que mais? Relatório de gestão fiscal. Aumentamos também a questão da transparência em relação às sessões. Eu disse que eu particularmente achei muito válido e gostei bastante dessa estratégia e dessa forma de fiscalizar por uma razão. Os documentos técnicos disponibilizados muitas vezes são de difícil acesso. Difícil acesso no sentido de compreensão. Muitas vezes eles estão disponíveis. Vou citar um exemplo. Uma ata de uma sessão ordinária. Se uma pessoa quer saber qual foi o vereador que votou a favor ou contra determinado projeto, por qualquer razão ela precisa saber disso, porque ela votou para esse vereador e quer acompanhar o trabalho dele, por exemplo. Analisar uma ata de sessão, para quem não tem o conhecimento técnico, para quem não é necessariamente da área, pode se tornar um desafio, porque é um conjunto muito amplo de informações. Então, o que nós temos hoje no site da Câmara Municipal que não tínhamos antes, um resumo disso. A pessoa pode, de uma maneira fácil, num arquivo simples, encontrar, por sessão, quais foram os projetos votados e quem votou, contra ou favorável. Presença de vereadores na sessão. A pessoa não precisa mais abrir uma ata e procurar. Isso está claramente apresentado para ela em arquivos separados no site para isso. Então, facilitou, tornou essa compreensão muito mais acessível. Bom, até conversando antes da entrevista, o Dr. Guilherme tinha até falado para mim que algumas informações estavam disponíveis no site já, mas que nessa análise que foi feita não foram encontradas, justamente talvez por uma falta de organização. Então não é que a informação não existia, ela já estava lá, mas não estava bem colocada. Então essa questão da organização realmente conta muito, né? Sem dúvida. Com certeza. Acaba ampliando essa transparência, né? Algumas coisas, de repente, um pouquinho de forma resumida. Não, vamos... deixar bem prolixo, vamos fazer o máximo possível para a gente contemplar perfeitamente essa planilha do ENCLA, né? Essa fiscalização do Ministério Público. E essas mudanças vocês encaminharam ao Ministério Público para que o site seja reavaliado? Sim, exatamente. Todos os sites, na verdade, eles serão reavaliados. O Ministério Público fixou prazo para que as providências fossem adotadas. As providências adotadas pela Câmara Municipal já foram encaminhadas ao Ministério Público. Acredito que ainda leve algum tempo, porque demanda também uma reavaliação de todas as câmaras do Estado de São Paulo. Então tudo isso leva um certo tempo, mas em breve nós já teremos com certeza um novo ranking, baseado agora nas modificações que cada Câmara implementou, ou não, né? Essas avaliações do Ministério Público, elas são periódicas? Vocês sabem me dizer quando que começou isso? É recente? No final de 2015, houve a inclusão de uma ação como naquele programa de estratégias nacionais. Então, nós estamos falando de algo muito recente, né? Nós recebemos o ranking e recebemos comunicados no final de 2015, trabalhamos no início já de 2016, então tudo muito atual, tudo muito recente. Embora o dever de transparência já seja mais antigo, porque está apoiado em leis, como o Eduardo fez referência, leis que já têm uma vigência longa e um bom espaço de vigência. Para pensar em Constituição Federal, já são quase 20 anos. Lei de Responsabilidade Fiscal, 16 anos. Aliás, quase 30 anos de Constituição Federal e LRF, 16 anos. Então já é bastante tempo, né? Ou seja, o arcabouço teórico, as leis já são antigas, mas o assunto tem entrado em pauta mais recentemente. A que vocês atribuem isso? A mudança, a vários aspectos. Um sociólogo britânico chamado Anthony Giddens, ele fala sobre a democratização da democracia, que é o processo que o mundo todo enfrenta nesse momento em decorrência desse rápido avanço dos meios de comunicação. Hoje, a democracia no mundo todo, ela precisa de novos instrumentos.
ela precisa mostrar à sociedade, e nós temos, não só no Brasil, mas ele aborda em aspecto global, uma sociedade em geral descontente, especialmente entre os jovens, descontentes com o meio político e descontentes quanto à corrupção. Então é algo global, não é algo exclusivamente nacional. E uma das formas de democratizar essa democracia, o que ele quer dizer com isso? De tornar isso mais, de uma maneira que possa ser alcançado por qualquer pessoa e que as pessoas sintam que estão realmente participando da vida ativa, da vida pública do país, é levando até elas tudo o que acontece dentro do órgão. O que acontece no órgão não pode mais ficar exclusivo, fechado ali. Ele tem de estar totalmente, todas essas informações têm de estar totalmente abertas, disponíveis para que qualquer pessoa possa, em paralelo com órgãos de fiscalização, analisar também o que está acontecendo ali, fazer também o seu juízo de valor, porque o meio público ele tem que se adequar a essa evolução dos meios de comunicação que nós temos, especialmente agora falando sobre a internet. Bom, falando um pouco ainda sobre o manual. Quando vocês foram escrever o manual, apesar do assunto ser antigo, como a gente disse, né, está pautado na Constituição, há 30 anos, algumas leis também bastante antigas que tratam sobre esse tema da responsabilidade, acessibilidade de informação. Qual foi a principal dificuldade que vocês encontraram? Porque é um tema antigo e novo ao mesmo tempo, né? Tem sido mais divulgado atualmente, muitas câmaras ainda não estão nesses padrões que o Ministério Público deseja, né, que estejam. Então, o que vocês acharam difícil de achar na construção? O que vocês sentiram dificuldade de encontrar na hora de escrever o manual? Penso que conseguir conciliar alguma coisa que foi escrito lá atrás com o nosso momento histórico a partir dos tempos atuais. Como as manifestações de junho de 2013, tentar trazer um cenário atual, embora essas leis, Constituição, já sejam tanto quanto antigas, né? O desafio, eu penso, quando eu comecei a escrever, foi esse. E vocês já tiveram algum feedback do manual de vocês? Alguém já entrou em contato? O pessoal que já comprou? Outras câmaras? Feedback positivo, negativo? Nós já tivemos algumas câmaras que estão fazendo uso, né, do manual, estão em processo de implantação. É que, na verdade, tudo ainda é muito recente. O próprio livro foi publicado, ainda tem pouquíssimo tempo. Você se recorda? Começo de março. Começo de março. Então, o processo de implantação ainda está acontecendo, né? O manual ainda está sendo usado para que as medidas possam ser aplicadas e depois, só depois é que serão enviadas ao Ministério Público. Por ser uma iniciativa da Câmara de Jaú, da cidade de Jaú, né? Vocês trabalham aqui. Vocês acham que coloca Jaú à frente como referência até para outras cidades? Por realizar esse trabalho, escrever o manual, implementar isso na Câmara? Sem sombra de dúvidas, Bruna. Inclusive, eu participei de um curso referente à rejeição de contas do presidente do Tribunal de Contas, os motivos que levam à rejeição das contas dos presidentes da Câmara. Curso ministrado pelo conselheiro Flávio Corrêa Toledo Júnior. Ele é aposentado hoje, foi um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E nos debates ali da reunião do curso, eu pude perceber que algumas perguntas que as câmaras faziam eram coisas que a nossa Câmara aqui ela já está muito à frente. Então deu para sentir essa diferença, que a gente está um pouquinho acima desse nivelamento das outras câmaras. Tudo em razão por causa da transparência, né, dessa nova metodologia implantada. E ao escrever o manual, vocês tiveram essa iniciativa até por achar que falta esse tipo de material disponível para as câmaras? Falta, sem dúvida. É um manual, é algo novo, é algo que se está discutindo ainda, tanto que em paralelo à fiscalização das câmaras municipais, também as prefeituras estão sendo fiscalizadas, nesse caso pelo Ministério Público Federal. Fizeram essa divisão para facilitar a fiscalização. E é algo absolutamente novo. E tudo que é novo, você não tem você não tem o aparato teórico necessário para implementar. Temos uma tabela, como tínhamos, com uma série de itens de transparência ativa, transparência passiva, mas como concretizar? Como tornar isso real, né? Então decidimos por criar um portal específico de transparência, uma área específica no site, com ícones muito claros, com informações muito bem apresentadas, mas tudo isso foi feito num processo de criação aqui dentro, a partir de reuniões entre servidores, a própria criação do ESIC,
que era a princípio um desafio, porque envolve um sistema complexo relacionado à tecnologia da informação. Como construir esse canal que não é um e-mail, que a pessoa vai apresentar um pedido, vai fazer um cadastro, isso vai gerar um protocolo, vai haver uma tramitação interna desses documentos, ela vai receber uma resposta, uma notificação, enfim, tudo isso é complexo. Aqui nós temos profissionais muito bons aqui na Câmara que fizeram a partir de plataformas públicas o desenvolvimento total disso. Então, a implantação desse sistema eletrônico na Câmara Municipal não custou um centavo. Os próprios servidores que nós temos, o Fábio e o Silvio, eles, a partir de um modelo de plataforma pública, fizeram toda a construção. E isso, sim, também foi um grande desafio que foi enfrentado aqui. Porque a gente pega a legislação e tenta transformar em informática, né? Então, a gente precisa de dois tipos de técnicos, né? Do advogado e do técnico de informática. E sem gerar gasto, né? Sem dúvida. Sem gerar gasto, isso é o melhor. Se não tivéssemos profissionais capacitados como temos em relação aos dois, teríamos de ter contratado uma empresa especializada em serviços de informática. O que levaria algum tempo, porque precisaríamos licitar para depois contratar e oneraria o cofre público, né? Então a gente consegue também aí não onerar, não ter gasto algum. Esses problemas de transparência nos órgãos públicos, vocês acreditam que isso é mais comum em cidades interioranas? Que geralmente cidades maiores já têm uma estrutura, talvez até de funcionário, né, outros tipos de recursos financeiros. Isso é mais característico do interior ou vocês devem ter pesquisado, né, observado outros sites ou não? Isso é um problema geral? O que acontece em grandes centros, às vezes não é nem um grande centro, é só uma cidade um pouco maior. É como você tem um aglomerado maior, um número maior de pessoas, é natural que você encontre nesse aglomerado maior pessoas mais propensas a solicitações, aos pedidos, às críticas, aos apontamentos. Então isso faz com que nesses locais a plataforma de transparência, os sites, se desenvolvam primeiro. Em cidades menores, muitas vezes você não tem cobrança alguma. Numa cidade muitas vezes de 5, 6 mil habitantes, às vezes a Câmara Municipal ainda nem tem site. Ou tem um site com informação sobre o endereço do local apenas. A Câmara muitas vezes tem 2, 3 funcionários, uma Câmara pequena. E funcionário em si acaba atribuindo mais de uma função. Exatamente. E como aplicar essas exigências do Ministério Público numa cidade, às vezes tão pequena, com tão pouca estrutura, é possível? Elas terão de tornar possível, porque a lei não comporta exceção. O direito à transparência não comporta exceção. Não há exceção por um espaço, por uma redução, ou por uma limitação, melhor dizendo, pessoal, material. Então isso vai ter que ser posto em prática. De alguma maneira isso vai ter que ser posto em prática. Porque se não for posto em prática, gera para aquela sociedade local, no mínimo, a dúvida sobre como está sendo administrado o dinheiro público. Aquela sociedade local precisa ter acesso a toda forma de recebimento de receita, de aplicação de despesa. Essas instruções, o foco do manual é para câmaras, mas elas servem para outros órgãos públicos, prefeituras, como vocês disseram, também foram avaliadas, né, pelo Ministério, serve para outros órgãos? Esse manual, especificamente, ele é direcionado para câmaras municipais. A fiscalização das câmaras, como nós mencionamos, ela é feita pelo Ministério Público dos Estados, né? Cada estado, cada Ministério Público Estadual vai fiscalizar os respectivos municípios. As prefeituras, elas serão fiscalizadas, já estão sendo fiscalizadas pelo Ministério Público Federal. E aí os critérios de avaliação, a planilha utilizada é diferente, mesmo porque a quantidade de informações que o Poder Executivo tem que disponibilizar é infinitamente superior à quantidade de informações do Poder Legislativo. Bom, então, demandaria um segundo manual, na verdade. Entendi. Já tem planos já para outro manual, então? Ou não? Tem uma ideia, mas nesse momento o tempo está sendo um empecilho, um empecilho para concretizar. A gente tem uma ideia de lançar ainda outro manual nesse ano. Aí vai ter outra entrevista aqui na TV Câmara, então. Com certeza. Bom, a gente estava falando um pouco sobre a questão do arcabouço teórico e as leis serem um pouco antigas, mas que o assunto é recente. E a gente falou sobre a questão do momento atual político, econômico do país, que tem levantado essas discussões.
Como é que vocês têm encarado isso? Muitas pessoas vieram falar com vocês sobre esse assunto. Como é que vocês têm visto a participação popular nessa questão da transparência? As pessoas estão mais engajadas quando o assunto é política, quando o assunto é prestação de serviço, quando o assunto é informação? Vocês acham que teve uma mudança do comportamento das pessoas? Porque antigamente falavam assim, né? Eu não gosto de política, não quero nem saber de política, não quero... Achava que isso não tinha nada a ver com a vida da pessoa, quando, na verdade, tem tudo a ver, né? Vocês acham que as pessoas estão mais interessadas em buscar informação? Eu penso que sim, Bruna. Até por conta da disseminação da informação. A pessoa liga a televisão, acessa a internet, vê cada vez mais escândalos de corrupção. Temos os escândalos recentes aí da Petrobras, Operação Lava Jato. Então eu acredito que isso vai funcionando como um termômetro na pessoa, né? Eu não quero saber de política, não quero saber, só quero ver o escândalo, está sumindo não sei quantos milhões, bilhões, não, então agora eu quero participar. Então eu não tenho dúvida que o acesso à informação, essa proliferação tem ajudado a pessoa ela a ser mais politizada, vamos assim dizer. Antes a política era para poucos. Com a televisão, isso começou a mudar bastante, porque a política passou a ser acessível a um número maior de pessoas. Agora, com os recursos da internet, com a proliferação de redes sociais, com a informação disponível em qualquer portal, atualizada minuto a minuto, isso então a gente está nesse momento, a gente passa por um momento de transição que sem dúvida aumenta a participação da sociedade na política. A sociedade ela quer participar mais da política. Embora alguns estudos, como do sociólogo britânico que eu citei, demonstrem um sentido oposto, um sentido, na verdade, de que entre os mais jovens há um desinteresse. Há um desinteresse em função da corrupção. Muitas pessoas, a maioria delas, dos jovens, nessas pesquisas que ele utiliza como parâmetro, sustentam o desinteresse pela política fundado na corrupção, na presunção, muitas vezes, de corrupção. E essa situação demanda mudança. Demanda mudança para que a gente não viva aí, alguns dizem que já estamos vivendo, não é uma crise de democracia. A democracia, esses estudiosos dizem, é o melhor regime, é o melhor modelo. Mas agora precisamos repensar algumas coisas na questão da democracia. E a transparência é um dado fundamental para que consigamos avançar e consigamos sustentar a democracia como o melhor regime. A transparência traz as pessoas para administrarem juntas o poder público, porque elas podem fiscalizar. Algo que era inimaginável há algumas décadas passadas. Agora elas podem administrar junto, podem encontrar essas informações. E o que já não estiver prontamente disponibilizado, qualquer uma pode solicitar, né? Porque o sigilo é a exceção. Bom, a gente fala sobre a questão do acesso à informação. Eu acho que uma próxima preocupação de todos nós é em relação também às pessoas interpretarem essa informação. Um primeiro passo é disponibilizá-la, o outro passo seria as pessoas entenderem aquilo que está sendo lido. Como é que vocês veem esse segundo passo? O primeiro já foi dado, está disponível aí para todo mundo ver. E esse segundo passo, as pessoas terem até uma consciência maior, uma amplitude de interpretação? Como que vocês veem isso? Esse é um desafio. É um dos grandes desafios da atualidade e o poder público vai participar, vai enfrentar esse desafio junto com a sociedade. A sociedade também tem de oferecer modelos que possam facilitar, né? Assim como a transparência hoje ela tem sido cobrada, alguns dados divulgados por meio dessa questão, por meio de mecanismos de transparência, como você mesmo mencionou, eles não são tão claros. Como interpretar muitas vezes um relatório de gestão fiscal? É algo absolutamente complexo, né, para um cidadão, para qualquer pessoa que não tenha um conhecimento técnico da área. Nós temos conversado muito sobre isso aqui na Câmara Municipal e temos tentado, à medida do possível, facilitar algumas coisas. Como exemplo, eu até já mencionei a questão das sessões legislativas. É uma dúvida comum, eu quero saber como o parlamentar X ele se manifestou, ele votou em relação a um determinado projeto. Mas eu não sei olhar uma ata, eu não sei analisar 10 páginas de ata para encontrar onde isso está. Então estamos disponibilizando um arquivo, a ata continua sendo disponibilizada, né, para quem tem interesse, para quem precise de outras informações. Mas em paralelo está sendo disponibilizado um arquivo mais singelo, com informações pontuais.
presença do parlamentar, projetos aprovados na sessão, quem votou favorável, quem votou contrário àquele projeto. Isso é justamente uma tentativa de facilitar o acesso a um dado que muitas vezes, ainda que esteja disponibilizado, ele é complexo e ele demanda um estudo maior para ser interpretado. Bom, agora eu vou puxar a sardinha para a TV Câmara, né? Que nem a gente tinha até comentado aqui. Muita gente sabe que, muita gente, todo mundo assiste a TV Câmara, né? E vê que a gente faz uma divulgação ampla dos trabalhos aqui do Legislativo. Então, por exemplo, todas as sessões ordinárias, além de serem transmitidas ao vivo, a gente reprisa, a gente faz um resumo da sessão, a gente faz prévia. Então, muitos dos documentos que circulam por aqui, a gente faz questão de levar com uma linguagem mais fácil, uma linguagem, né, do dia a dia, para que todo mundo entenda e tenha esse acesso, né, consiga participar. Queria que vocês comentassem essa importância da participação, da comunicação e do jurídico, né, essa junção que estão caminhando por um mesmo objetivo. Sem dúvida, mesmo porque a TV é uma dessas formas, é um dos mecanismos de transparência, de tornar tudo isso mais fácil. A mera veiculação da sessão já é um grande passo. Antes o jauense tinha que se deslocar até o local, que a sessão é longa. Muitas vezes a pessoa não tem disponibilidade para acompanhar a sessão toda sentado, aguardando. Mas na casa dela é muito mais fácil, porque ela pode fazer isso em paralelo a outras atividades que ela tenha que desenvolver. Então esse papel da TV Câmara é fundamental à transparência e também faz parte desse conjunto, né, de ações que têm que ser adotadas. Como por meio da TV esses mecanismos de transparência eles podem ser levados ainda mais próximos do cidadão, para que ele realmente possa participar ativamente do que acontece aqui dentro da Câmara Municipal. É um desafio e algo que seguramente favorece muito a sociedade, né? E o pessoal assiste, viu, a sessão. Todo mundo comenta. Assiste, assunto, né? É assunto. Que bom que é assunto, né? Que bom. A ideia é justamente essa. É como se a TV Câmara fosse fazendo uma analogia, fosse um vidro, né, para o telespectador. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, diferentemente do que aconteceria antes da existência da TV Câmara. Seria uma parede opaca. Então, fazendo uma analogia, seria isso mesmo, transparecer bem a informação, todo o conteúdo público, né, que é de interesse, ainda mais nos tempos atuais, da população. Bom, nós estamos em constante processo de evolução, né? Achei muito interessante até que o Dr. Guilherme falou dessa questão da democracia, né? Um assunto, democratização da democracia, né? Um assunto muito, muito legal, porque também levar a informação correta, levar a informação de uma forma fácil das pessoas entenderem. Sim. E uma outra, assim, responsabilidade também do poder público é incentivar as pessoas a buscarem essa informação. Não só disponibilizar de uma forma, assim, passiva, mas fazer com que as pessoas busquem, que as pessoas liguem a TV Câmara, que as pessoas entrem no site. Exato. Como é que vocês veem também essa questão de incentivar as pessoas? Porque muita gente entra na internet, eu quero entrar só nas minhas redes sociais, mas nunca entrou no site da Câmara de Jaú, nunca entrou no site da Prefeitura de Jaú. Como fazer isso virar um hábito das pessoas? Eu penso que a participação na vida política, e eu costumo dizer isso sempre para os meus alunos. Não adianta criticar se você não participa. Não adianta viver política só no mês de outubro, no dia que você vai à urna. A política ela tem de ser vivida constantemente, faz parte do nosso dever cívico. A partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente tem deveres. E um desses deveres é, por exemplo, acompanhar qual é o trajeto, qual é a trajetória política de um vereador eleito, né? Qual é a trajetória política do prefeito eleito. Não só do que eu elegi, do que eu votei para estar ali, mas também dos demais, como isso está sendo feito. À medida que a sociedade amplia a participação, digo em quantidade, mas digo também em qualidade, ela melhora a convivência pública e os serviços públicos de uma maneira geral. Ela compreendedora do que está acontecendo na sociedade, ela consegue opinar diretamente. E com esses canais que temos hoje, um parlamentar, por exemplo, ele não é mais inacessível. Ele está totalmente acessível à sociedade, e a sociedade consegue opinar diretamente, consegue opinar juntamente a ele, o que certamente influencia nas decisões que são tomadas.
E a gente falou sobre a fiscalização do Ministério Público, por exemplo, ou então vamos supor a fiscalização da Câmara em relação à Prefeitura, mas a fiscalização social também, né? A fiscalização das pessoas tem o mesmo peso, né? Ou mais. É mais importante, vamos dizer, porque é a sociedade que financia, né? Todos os serviços públicos, as atividades. Então tem que partir dela, não tem jeito mesmo. Não dá para lavar as mãos, né? E o Ministério Público claro que desempenha muito bem suas atividades, mas tem um conjunto de demandas elevadíssimo em relação à quantidade de pessoal que tem. Então é evidente que um promotor de justiça, um procurador da República, no caso do Ministério Público Federal, ele não tem tempo para ficar abrindo o site mensalmente da Câmara e da Prefeitura Municipal para verificar como estão sendo aplicadas as despesas. O Ministério Público atua, em grande parte, a partir de denúncias apresentadas pela sociedade. Esse é o papel importante da sociedade. Encontrei algo que me parece problemático. Então, isso é interessante. O que eu posso fazer com isso? Posso indagar a própria autoridade sobre isso. Me satisfiz com a justificativa? Ótimo. Não me satisfiz. Me parece realmente que há algo estranho, que há algo errado. Aí o Ministério Público ele está disponível para receber um pedido direcionado. E aí ele pode atuar de uma maneira muito mais eficaz, né? Porque ele vai direto ao ponto. Bom, infelizmente nosso tempo aqui está acabando, teria assunto para conversar por mais horas e horas aqui nesse assunto, acho que interessa a todo mundo, e se não interessa, deveria interessar, porque diz respeito a toda a sociedade, não é mesmo? Queria agradecer a presença de vocês e abrir um espaço para vocês deixarem o recado de vocês, aonde encontrar esse manual também, por favor, deixe seus recados finais. Somos nós que agradecemos, foi um prazer, estamos aí disponíveis sempre, e o Eduardo vai passar agora os nosso contato aí para qualquer Câmara, né, que tenha interesse em adquirir a obra. Afinal, já corta caminho, né? Não, com aproveita certeza, um trabalho, né, que vocês já fizeram. Para quem tiver interesse na aquisição do livro, através do telefone 30 32 0048, ou então através do nosso e-mail, que é o faleconosco@finalidadejuridica.com.br. E é isso, Bruna. Ótimo. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Nós conversamos, então, com os advogados Guilherme Aparecido da Rocha e o José Eduardo Devides. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e continuem acompanhando a nossa programação da TV Câmara. Também pode acompanhar pelas redes sociais. É só procurar Câmara Municipal de Jaú, tanto no Facebook quanto no YouTube. Obrigada e até a próxima.